Olá, irmãos e irmãs, graça e muita paz. Hoje estamos iniciando uma nova e empolgante série de mensagens intitulada O Evangelho da Redenção. Esta série nos levará ao coração da carta de Paulo aos Romanos, um documento fascinante e espiritualmente muito rico. Mergulharemos juntos em uma jornada transformadora. Quando Paulo redigiu a sua carta aos cristãos que residiam na cidade de Roma, por volta do ano 60 depois de Cristo, para apresentar-se a si mesmo e ao evangelho que proclamava, ele ainda não conhecia pessoalmente aquela comunidade. Roma era a capital do Império Romano, onde residia e governava Nero, aquele que era tido como a pessoa mais poderosa do mundo, tendo legiões de soldados sob seu comando. Paulo inicia a sua comunicação do Evangelho da Redenção, apresentando Jesus Cristo, antes de tudo, como o Filho de Deus, fato atestado pela sua santidade e ressurreição de entre os mortos, pelo que foi constituído como Senhor dos céus, do universo, de toda a terra para todo sempre, sendo que o seu reinado não é pela violência. Assim, Romanos já inicia falando do reino de Deus, do governo que promove justiça, paz e alegria para todos. O Evangelho da Redenção é uma apresentação do significado da pessoa, da mensagem, da obra de Jesus Cristo, bem como do estilo de vida que ele ensinou, com um foco especial na liberdade que decorre da graça redentora de Deus comunicada no Evangelho. No centro do Evangelho que Paulo proclama está a ideia da redenção. Redenção significa libertação, ser resgatado do cativeiro ou da servidão. Ser redimido é ser posto em liberdade. Essa ideia permeia toda a Bíblia, desde o Êxodo, passando pelas histórias dos antigos juízes libertadores de Israel, até o retorno dos judeus do cativeiro na Babilônia, revelando o amor infinito e a graça de Deus pela humanidade. Na Bíblia, há histórias de libertação coletiva, mas existem também muitas histórias de redenção de pessoas, como Ruth, Jó, daquela mulher surpreendida em adultério e redimida por Jesus, as histórias do bom samaritano e da volta do filho pródigo, entre muitas outras, todas histórias de redenção. Paulo sintetiza assim a sua mensagem: a redenção que há em Cristo Jesus. O termo redenção é uma metáfora, uma figura de linguagem, extraída da dura realidade das guerras que escravizavam pessoas e do infame comércio de escravos. A linguagem bíblica usa essa imagem terrível para falar da condição na qual a humanidade se encontra, sob o domínio do maligno, do pecado, e diz que Cristo, nosso Redentor, nos redimiu desse cativeiro satânico, pagou o preço da nossa libertação, nos reconciliou com Deus e nos introduziu na família divina. Na família divina podemos desfrutar em liberdade do acolhimento e do amor de Deus, assim como o Pai Celestial ama o seu Filho primogênito, Jesus Cristo. A carta aos Romanos, que vamos estudar, explica o Evangelho da liberdade e como viver a liberdade e na liberdade decorrente do Evangelho. Examinemos 3 breves considerações sobre o Evangelho da Redenção no início dessa jornada rumo à liberdade, conforme apresentada na introdução que Paulo faz ao assunto da carta aos Romanos. A primeira consideração, a natureza do Evangelho. Paulo diz que o Evangelho que anuncia a boa notícia é o Evangelho de Deus. O Evangelho é de origem divina, uma boa nova prometida desde os tempos de Adão, Abraão, Moisés, uma boa notícia registrada nas Escrituras pelos profetas.
Ele não é uma invenção humana, mas uma revelação do coração de Deus para a humanidade. A mensagem da redenção começa no coração de Deus e é uma obra realizada por Deus mesmo. Deus é o nosso Redentor, aquele que intervém na história para salvar seu povo do pecado, da opressão e da morte. A obra de redenção, de resgatar e restaurar a humanidade e toda a criação, destaca esse amor incondicional de Deus por meio da morte e ressurreição de Jesus Cristo. A redenção é uma notícia maravilhosa, é um evangelho porque existe um problema terrível, uma enfermidade horrível que assola e oprime a humanidade. A redenção é o remédio, a solução para a condição crítica na qual a humanidade se encontra. Deus prometeu a redenção. Deus realizou a libertação e Deus enviou seus servos para anunciar a boa notícia da salvação para todos os povos, para todas as pessoas. A segunda consideração, o conteúdo do Evangelho. O Evangelho diz respeito a Jesus, a sua vida, a sua mensagem, a sua obra redentora. Não é tudo que tem o rótulo de evangélico que diz respeito ao Evangelho, a boa notícia sobre Jesus. O Evangelho é a comunicação acerca da pessoa de Jesus, Filho de Deus, encarnado como humano, inserido na história humana, que viveu em santidade e foi morto pelos poderosos desse mundo, mas foi ressuscitado por Deus, o que atesta a sua filiação divina e a aprovação da sua obra. Toda essa história e fatos foram profetizados muito tempo atrás pelos profetas do Antigo Testamento. A vinda e a obra de Jesus foram o meio pelo qual Deus revelou a sua justiça, ou seja, seu plano de consertar, de reordenar toda a criação que fora alienada dele mesmo pela rebeldia humana. Em outra de suas cartas, Paulo explica assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. A terceira consideração, a experiência com o Evangelho. O Evangelho é o chamado para experimentar o poder transformador, o poder redentor de Deus pessoalmente. Paulo declara: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O termo grego traduzido por poder é dunamis, de onde vem a nossa palavra dinamite. As realidades às quais a mensagem do Evangelho se refere provocam uma explosão nas velhas perspectivas religiosas e abrem o caminho em direção à liberdade espiritual e integral das pessoas de toda a criação. É o poder de efetuar a redenção. A todos é oferecido o convite de experimentar o poder libertador e transformador de Deus. Esse chamado, feito primeiro aos israelitas, agora é estendido a todas as nações, a todas as etnias, a toda a humanidade, transcendendo e superando todas as barreiras culturais e sociais. Ele é dirigido a pessoas de todas as classes, a gente que se considera culta e civilizada e a gente que é tida por incivilizada e sem conhecimento. O convite é endereçado a você. Não é um convite genérico, é um chamado a você que está me ouvindo. Venha experimentar o poder da redenção. Paulo se apresenta como mensageiro incumbido de anunciar a redenção que há em Jesus Cristo e chamar as pessoas a confiar e a seguir a Jesus. Veja bem, o Evangelho enfatiza a importância da fé, da adesão, da confiança pessoal em Jesus Cristo como o único caminho para a redenção e a vida eterna. Quando alguém confia em Jesus, experimenta uma verdadeira transformação no seu coração, experimenta
um novo senso de liberdade e o desejo de viver uma nova vida. Jesus nos oferece a magnífica promessa de libertação da culpa e do poder do pecado, das garras do império das trevas, da maldição da lei, da escravidão à natureza carnal. É a promessa gratuita de superar até mesmo a morte através da ressurreição. A redenção em Cristo é a expressão suprema, máxima do amor de Deus pela humanidade. Um amor que convida cada um de nós a entrar em uma relação nova e transformadora com Ele. À medida que avançarmos nessa série de estudos na Carta aos Romanos, permita-se ser envolvido e transformado por este poderoso Evangelho da redenção, de modo que você chegue ao final desse curso de estudos declarando: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra, assim como Jó disse no passado. Deus te abençoe, ótima semana e até o nosso próximo encontro.